Fala, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Dia 17 de abril, sextou, galera! Sextou, com geografia e filosofia. Vamos lá então, galera. Eu mandei para vocês aí as instruções de estudos, então vamos seguindo de acordo com a nossa grade, ok? Então abram aí a sua apostila em geografia, na página 262 e 263. O assunto da aula de hoje é sobre o Brasil urbano. Nós vamos estudar sobre as questões urbanas de cada cidade, cada função que ela exerce, tá? Suas características. E aí, na abertura do nosso capítulo, traz uma obra de arte, né? Uma pintura feita por uma artista brasileira em 1982. A Pro tinha apenas 1 aninho de idade. E foi retratado aí nessa obra a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente pode ver ali o Cristo Redentor, ao fundo a praia, uma parte da favela que trata sobre as questões urbanas da cidade. Certo? Como a gente sempre combina na abertura de capítulo, tem 3 perguntinhas em relação a essa imagem. Então você faz a leitura visual e responde essas 3 perguntinhas no seu caderno. Lembrando de colocar a data de hoje, embaixo o tema Brasil Urbano, escreve para começar e coloca essas 3 perguntinhas, ok? Então vamos lá, página 264, a gente vai começar um pouquinho a explorar sobre esse assunto. Então aí traz as características da cidade. Então ele fala sobre como que se caracteriza uma cidade, quais são as semelhanças e as diferenças, né? Entre uma cidade e outra. Qual que é a característica da cidade? Qual a função que ela exerce, né? A questão, quais os serviços que ela oferece, na verdade, como saúde, educação, sobre os hospitais, as escolas, estabelecimentos comerciais. E aí também fala sobre o tamanho das cidades. Né? Nós temos cidades grandes citadas aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, que são exemplos de cidades grandes. Para vocês terem noção, a Pro fez algumas pesquisas e só a cidade de São Paulo, gente, a cidade, não estou falando do estado de São Paulo, a cidade, a capital, quem já foi lá, né, já viu que aquele trânsito, um número de pessoas muito grandes, mas vocês não têm noção. Bem, só em São Paulo moram 12 milhões de pessoas, então tem 12 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo, não estou falando do estado. Tá? Então é a maior cidade, é considerada a maior cidade do Brasil em número de habitantes. E por título de curiosidade também, a menor cidade do Brasil, ela fica em Minas Gerais, é a cidade de Serra da Saudade, que ela tem apenas 786 habitantes, tá? Esse é um número registrado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estatísticas. Então isso aí dá pra gente ter uma noção, né? Uma cidade com 12 milhões e uma cidade com 786 pessoas, ok? E aí no livro também traz, né, exemplos de cidades pequenas e aí cita uma cidade também considerada pequena, em Itanhandu, em Minas Gerais, né? Além de Santa Cruz, também em Minas Gerais, e Buri, no interior de São Paulo. São consideradas cidades pequenas. Bem, galera, para vocês terem uma noção, assim, em questão de cidade, a Pro fez algumas pesquisas. Bem, no Brasil, nós temos 5.570 municípios, ok? E Minas Gerais é o estado com mais municípios, mais cidadezinhas, né? Lá por causa da história que Minas Gerais tem, então, assim, tem muitas cidades. São, na verdade, 853 municípios. E o estado que tem menos municípios Roraima, com apenas 15. Então dá pra gente fazer umas comparações aí, né? Como o nosso Brasil é grande, como é variado, né? Não só essa questão urbanística, né? De números de habitantes, mas também com extensões territoriais e por aí vai. Bem, no livro aí, na página 264 e 265, ele traz 2 cidades pra gente fazer algumas comparações. Ele traz a cidade aqui de BH, né, de Belo Horizonte, e um outro município, né, de Minas Gerais, que ele traz Itanhandu, que é uma outra cidade, uma cidade menor. E pede aí para vocês observarem essas 2 imagens e fazer uma lista no caderno com as semelhanças e diferenças que tem entre essas 2.
Depois que vocês fizerem isso, no número 3 aí do exercício, ele pede que você desenhe, né, represente aí através de desenhos uma área urbana da cidade que você mora. Então você vai desenhar uma área urbana aí de Maringá, nesse espaço que tem aí, ok? Bem, gente, só lembrando, né, Maringá é uma cidade não muito antiga, não tem tanta, né, questão da parte histórica, apesar de, né, da gente conhecer a história de Maringá, mas é uma cidade que foi fundada em 1947 e foi totalmente planejada, né? Ela foi totalmente estruturada para ser a cidade que é hoje. Quando eles estruturaram a cidade, né, eles pensavam assim, imaginavam que Maringá vai ser uma cidade para projetar para ter 200 mil habitantes. E a gente viu que esse número dobrou, né? Em pouco tempo, esse número dobrou. É considerada Maringá como uma cidade jardim, né, devido às grandes áreas arborizadas que tem na cidade. Então, algumas curiosidades, depois se você quiser pesquisar aí sobre Maringá, ok? Então, vamos lá, galera? Na 266, nós vamos falar sobre as funções da cidade. Cada cidade exerce uma função. Essa função aí, ela pode estar voltada para o comércio, para o turismo, tá? Para outras atividades também. E é isso que destaca aí. Nós temos alguns exemplos, tá? De funções de cidade. A cidade, ela pode ser histórica, que guarda, né, toda aquela história, que nem em Minas, lá na minha cidade, que é a cidade de Santos Dumont, foi onde nasceu Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, já falei com vocês. E lá também é considerada, além de estar localizada na Serra da Mantiqueira, ela também é uma cidade por onde passou a Estrada Real. Então, assim, ela tem essa questão histórica e turística também, né? Porque muitas pessoas vão lá para conhecer sobre quem foi Alberto Santos Dumont, onde que ele viveu e tal. Mas tem outras funções também que as cidades exercem. Além de histórica e de turística, ela pode ser uma cidade universitária, né? Maringá tem esse polo, que muitas pessoas vêm para Maringá para estudar aí na UEM, na Cesumar, nas grandes faculdades que tem aqui. Tem também a cidade, ela pode ser industrial, voltada para a indústria, pode ser uma cidade comercial, totalmente voltada para o comércio, né? E também portuária, onde tem grandes portos, né, que trazem mercadorias e levam do mundo todo. Então essas aí são alguns tipos de funções que as cidades podem exercer. Na sequência aí na página 267, traz para vocês mais 3 perguntinhas, tá? Para vocês observarem aí essas fotografias e descrever no seu caderno os elementos marcantes de cada paisagem. Depois vocês vão fazer a paisagem urbana do município onde que você mora. É parecida com alguma dessas aqui? Você vai relatar também no seu caderno. E para terminar as perguntinhas aqui da nossa apostila, pergunta assim, ó: qual é a atividade realizada na área urbana do município em que você mora? Então você vai pensar aí na área urbana de Maringá e ver qual dessas aqui, qual dessas funções, qual dessas atividades é realizada na área urbana. Ok? Bem, para terminar aí geografia, a Pro passou atividades do livro de atividades complementares. No primeiro aqui, tem uma paisagem, né? Que você vai completar aqui com 5 elementos naturais e 5 elementos construídos pelo homem, tá? Lembrando, elementos naturais, árvores, morros, rios, certo? Construído pelos humanos, casas, prédios, carros, estradas, pontes, tudo o homem construiu, ok? Depois você vai classificar essas representações aqui em visão frontal, oblíqua ou vertical, de acordo com a imagem das cidades que foram tiradas. E por fim, aqui no caça-palavras, vocês vão achar as funções dessas cidades, as funções que nós falamos lá: portuária, comercial, histórica, universitária, turística e industrial. Bem tranquilo geografia, né, galera? Certo? E como nós falamos também, hoje nós teremos aula, deixa eu colocar aqui, de filosofia. Então, no livro de filosofia, na página 26, o tema é construindo uma marca. Então, vocês vão ler o texto, tanto da página 26 quanto da página 27, e vocês vão ver como que as pessoas, né, esses designers,
desenvolve uma marca, um logotipo, que é bem bacana. E do lado de cá, nós vamos falar sobre marketing pessoal, né? Como se você constrói, né, uma figura, um blogueiro, como que ele usa desse marketing pessoal dele para promover outras marcas. É um assunto bem legal, bem atual, certo? Bem, para terminar, tem algumas atividades aí na página 28 e 29 em relação aos textos que vocês leram, e vocês vão construir uma marca sua. Pensem num produto que você gostaria muito que fosse com a sua marca. Qual seria? Que tipo de produto seria esse? Uma roupa, um tênis, sei lá, alguma coisa. Pensem aí e você vai desenhar aqui a sua logomarca, a sua marca, né? Certo? Bem, parte lúdica de prática pra gente fazer da aula de filosofia. Eu propus aí que você pegasse alguém aí da sua casa que vai te auxiliar, vai ficar com o celular lá marcando no cronômetro, e você vai ter que buscar alguns objetos, né, que tenham uma marca e trazer nesse determinado tempo. Eu dei 3 minutos, mas aí a pessoa vai cronometrar quanto tempo que você demorou para trazer esses produtos. Não vale procurar antes, hein, galera? Espera, dá o tempo e aí você sai para buscar na tua casa. A pessoa pode filmar ou então só fotografar mesmo e mandar para Pro as imagens. O que vocês vão procurar? Uma peça de roupa, um sapato, um alimento, um item de higiene pessoal e um uniforme. Todas essas coisas que eu falei com vocês, elas têm uma marca. Então você vai procurar trazer, quando você trazer a última, o último objeto, a pessoa para o tempo, vê quantos minutos você gastou para trazer essas cinco marcas, cinco objetos contendo uma marca. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar elas em cima de uma mesa ou de onde for, fazer uma fotografia e no seu caderno você vai registrar quais as marcas de cada objeto que você encontrou aí na sua casa. Ok? Bem, galera, no mais, encerramos aí a nossa aula, a nossa semana. Foi uma semana de testes, né, pra gente ver o que dava certo, o que não dava, mas graças a Deus fluiu muito bem. E a Pro vai acompanhando vocês aqui pelo WhatsApp, lembrando de fotografar, galera, porque é uma forma da Pro avaliar vocês diariamente. Quando vocês estão na escola com a Pro vai olhando as coisas que você vai fazendo e vai te avaliando, porque a nossa avaliação ela é contínua. E como eu estou longe de vocês e o nosso contato é por aqui, eu preciso que vocês registrem através de imagens que a Pro vai pontuando vocês. Certo? Então até segunda-feira, um ótimo final de semana e a gente se vê aqui no WhatsApp ou então segunda-feira através dos nossos vídeos. Grande beijo, fica com Deus!